O Sala de Convidados de hoje é especial. O nosso debate semanal, ao vivo, dessa vez, marca o lançamento da publicação Desenvolvimento, Saúde e Mudança Estrutural, o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19. A publicação apresenta resultados de uma pesquisa que envolve 12 estudos, 35 pesquisadores e 10 instituições de excelência, como a Fiocruz, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense. A iniciativa buscou avaliar como reverter as fragilidades estruturais do Sistema Único de Saúde, o SUS, partindo da perspectiva de que a saúde é um caminho de desenvolvimento para o país. O Centro Internacional Celso Furtado também embarca nessa ação. A instituição dedicou toda uma edição da revista Cadernos do Desenvolvimento às reflexões sobre economia e saúde nesse contexto da pandemia de Covid-19. E é essa publicação que estamos aqui apresentando. Para você conhecer, acesse www.cadernosdodesenvolvimento.org.br. Mas antes de acessar a publicação, confere aqui o nosso Sala de Convidados, que vai trazer um pouquinho dos resultados dessa pesquisa. O Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 é o tema do Sala de Convidados de hoje. Muitos países se mostram vulneráveis pelo processo de desindustrialização. Os países se deram conta da importância de um complexo industrial de saúde ligado ao território nacional. É um momento de muito perigo e é um momento propício para a gente se repensar. Não é possível pensar o complexo econômico industrial de saúde sem pensar a importância da pesquisa. Nós precisamos estar preparados para responder de maneira adequada ao evento inesperado. Conversando comigo hoje pela internet sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde estão Carlos Gadelha, coordenador de prospecção da Fiocruz e editor principal convidado da publicação, Denis Marassi Jimenez, professor do Instituto de Economia da Unicamp e diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp, e José Eduardo Cassiolato, coordenador da Rede de Pesquisas em Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, Rede SIST, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários, perguntas para os nossos convidados? Então, encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Sejam bem-vindos. É muito auspicioso estar aqui em torno dessa publicação. À medida que a gente vai conhecendo, lendo, estudando, entrando em contato com tudo que ela traz, vai dando um certo alento, uma esperança, revigora a gente nesse momento tão triste, tão difícil do país e do mundo. Queria dar esse pequeno depoimento como leitor antes da gente começar, porque isso realmente deixa a gente um pouco mais feliz nesse momento de tantas tristezas. Gadelha, queria começar justamente falando um pouquinho para as pessoas entenderem sobre o que a gente vai conversar ao longo do programa, sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde. O que é esse complexo e por que agora a gente está chamando ele de 4.0? Primeiro eu queria dar aqui a saudação ao Canal Saúde e dizer que também é inédito a gente lançar uma revista acadêmica, científica, no Canal Saúde, num diálogo com a sociedade, com quem nos ouve aqui, né? Há uma marca muito grande nessa publicação que junta os 120 anos da Fiocruz, né, mostrando a força das instituições que têm essa trajetória para responder ao contexto que a gente vive, com 100 anos de Celso Furtado, mostrando toda a tradição do pensamento brasileiro para propor e avaliar os limites que a gente tem ao desenvolvimento. A noção do Complexo Econômico Industrial da Saúde, ela está fazendo 20 anos de concepção. A primeira publicação faz exatamente 20 anos, onde a gente apontava algumas coisas centrais. Primeiro, a gente trata com um sistema econômico produtivo e de inovação interdependente. Isso parece algo genérico, mas, por exemplo, quando a gente está enfrentando a pandemia da Covid, nós temos que ter, ao mesmo tempo, segmentos produtivos de base química e biotecnológica, a vacina, o medicamento, o anestésico, para diagnóstico, que é feito por biotecnologia.
A gente tem que ter ventilador, equipamentos, todo um sistema de base mecânica, eletrônica e de materiais. E temos que ter um serviço de saúde que vai desde a atenção básica. Aliás, eu queria dizer para que a gente fique em casa, para que a gente mantenha o distanciamento, use máscara, lavemos as mãos. É fundamental ter uma atenção básica estruturada no território nosso. E uma atenção especializada quando a pessoa, desafortunadamente, precisa ir para a UTI, precisa usar ventiladores e precisa de tratamento. Eu costumo dizer que se uma parte do sistema não funciona, ele desaba. Se não tem atenção básica, o sistema desaba. Se a gente não tem capacidade de ter ventiladores para as pessoas que precisam, uma atenção especializada, o sistema desaba. Se a gente não tem anestésico para poder tratar das pessoas, o sistema desaba. E se a gente não tem vacina hoje, o sistema desaba. Então, há uma interdependência. Isso foi apontado pela Fiocruz, só para ter uma ideia, ninguém calculava o déficit comercial da saúde. Se calculava só de setor, da farmacêutica, de equipamento. A gente começa a ter uma olhar sistêmica e dizer, ou a gente tem um sistema, e aí eu queria falar para os colegas do Canal Saúde, essa é a base do conhecimento e produtiva que dá suporte ao acesso universal. A gente costuma dizer que sem uma base produtiva, ciência, tecnologia e inovação, o SUS tem pés de barro. Então, a gente está falando ao mesmo tempo de produção, de inovação, do complexo econômico, mas com a visão que a economia está a serviço da vida, e não que a vida está a serviço da economia. Então, essa marca, ela segue toda essa tradição, e agora a gente, superando, isso é um pouco da irreverência nossa, e a gente está fazendo isso junto com os colegas aqui do Instituto de Economia da Unicamp, da UFRJ, 10 instituições, a gente está atualizando essa agenda para o contexto da transformação contemporânea. Por exemplo, a gente não consegue mais fazer uma vigilância epidemiológica sem ser uma vigilância genômica. A gente tem que saber qual é a variante do vírus, aonde ele está, qual o território que ele está entrando, para a gente poder atuar com ação de prevenção e promoção. Nós não estamos mais com aquela atenção básica que bastava uma ação importante de cuidado, do fornecimento do soro caseiro, mas hoje, crescentemente, a própria atenção básica está sendo revolucionada pelas novas tecnologias. Nós não fazemos atenção básica sem genômica, sem inteligência artificial, sem o uso de grandes bases de dados. A nova vacina que foi desenvolvida, gente, foi desenvolvida no tempo mais curto da história. A vacina que tinha sido desenvolvida com menor tempo foi a vacina para cachumba em 4 anos. Para Covid, várias em menos de 1 ano, com largo uso de inteligência artificial, de estudo populacional, de estudo genômico que permitiu esse desenvolvimento tão rápido. Eu costumo dizer que o tempo da inovação reduziu, mas a distância tecnológica, mesmo no contexto da globalização, aumentou. Tempo reduzido e distância que aumenta. O desafio nosso se coloca de modo muito mais forte no contexto da 4ª revolução tecnológica para a gente enfrentar a aceleração do tempo e ao aumento da distância, ao contrário da visão vulgar da globalização. Então, isso coloca, de um lado, ficou evidente que se a gente não tem essa base, a gente não pode tratar das pandemias, tratar da nossa população, colocar o sistema econômico e produtivo a serviço da vida, mas também tem uma visão de futuro, aonde o bem-estar e a vida é prioridade para o desenvolvimento. O nosso SUS, ele gera desenvolvimento, ele gera expansão de emprego, de renda, investimento e retomada do desenvolvimento de modo comprometido com a vida. Então, mais importante até do que a marca A, B ou C, essa visão de que articula o bem-estar social, a sustentabilidade ambiental com a economia. E a economia aparece como o suporte para que a gente tenha vida, qualidade de vida e respeito ao planeta. E este suporte, contraditoriamente para a visão convencional e restrita de muitos dos economistas que pensam o desenvolvimento, este suporte gera crescimento, gera desenvolvimento, gera dinamismo. A saúde é porta de saída da crise. Ela não é restrição, ela é saída para a crise e para o contexto que a gente vive. Essa é a concepção geral e este encontro aqui marca um momento histórico da gente retomar com força essa agenda em busca de um projeto de desenvolvimento para o nosso país. Cassiolato, aproveitando essa introdução que o Gadelha nos dá e que torna bastante claro, né, essa percepção do sistema e de como que isso
pode alavancar uma retomada do desenvolvimento, prestando atenção, muita atenção na saúde e na vida das pessoas, né? Como é que a gente pode dizer que a pandemia deixou isso ainda mais evidente? Bom, inicialmente, bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Nesse momento tão triste, como o Renato lembrava aqui, que a gente vive, né? Atingindo a liderança mundial, infelizmente, no número de óbitos relacionados à Covid, né? Quer dizer, a sua questão é muito importante, porque a gente poderia dizer que essa crise aguda trazida pela pandemia, ela se sobrepõe, ela está junto com uma crise crônica que a gente observa na economia global e no capitalismo ocidental de uma maneira mais específica, né? E que é muito vinculada à forma como se organiza, né, a produção em escala global sob a égide e sob o controle das finanças. A financiarização da economia global, ela dá marca muito clara sobre a forma como as atividades produtivas se reorganizam ao longo das últimas 2 décadas. E isso fica muito evidenciado, né? Quer dizer, o que a pandemia traz é evidenciar, é desnudar, né, essa situação que, enquanto era crônica, passa no dia a dia e a população e nós deixamos de perceber a sua relevância. Então, ela mostra várias coisas, a Covid-19, né? Ela mostra, em primeiro lugar, né, que não é só no Brasil que a ciência, a tecnologia estavam sendo objeto de crítica e debate. Outros países também. Então, em primeiro lugar, ela traz de volta para o centro do debate a importância da pesquisa, da ciência e tecnologia, do conhecimento para enfrentar essas situações. E do conhecimento que é localizado. Quer dizer, precisamos ter ele dentro do nosso país. E não, então, a questão, digamos assim, de autonomia produtiva, né, de autonomia ligada à sustentabilidade, ela retoma como ponto central, né, e isso é uma das lições que o nosso mestre Celso Furtado, com o qual compartilhamos dessa edição, nos traz e nos mostra. Então, o que acontece em nível global, né, trazido pela pandemia, é também, junto com essa questão que eu apresentei, uma rediscussão do próprio papel do Estado, né? Quer dizer, mesmo nos países europeus, né, que nos últimos 20 anos, né, acabaram com o estado de bem-estar social, passaram por processos muito equivocados de privatização, entre aspas, passando para o setor privado, sob a égide das finanças, né, atividades que eram muito bem feitas, muito bem organizadas do ponto de vista público, particularmente saúde, mas também educação, né? Quer dizer, essa redefinição, rediscussão do papel do Estado é uma questão muito importante trazida pela pandemia, né? Os artigos do caderno, vários deles trazem essa questão no centro, né? E ela tem que ser colocada claramente para nós no dia de hoje. Que tipo de país queremos, né? E será que é possível continuarmos, né, com essa, né, não autonomia que nos levou a uma dependência exagerada, que nos mostrou a falta de ventiladores, como vocês mostraram no início, né, falta de coisas básicas, não só no Brasil, mas em países outros, claro. Até os Estados Unidos teve esse problema, tendo em vista a forma desorganizada, né, controlada pelas finanças, em que a globalização ocorre. Então, essas questões e outras são muito bem trazidas pela pandemia e podemos discuti-las um pouco mais em detalhe depois. E, Denis, então, a partir disso que foi dito, né, tanto a Revolução 4.0, como a gente chama, quanto a pandemia Covid-19 impactaram, sem dúvida, os trabalhadores da saúde. Como é que a gente pode também, para já abrir um pouco essa discussão sobre o mundo do trabalho à luz desses dois fenômenos? Você está com o áudio desligado. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao Canal Saúde, ao Centro Celso Furtado e à Fiocruz que promovem esse evento, e os meus colegas, né, Carlos Gadelha, nosso coordenador, e o professor Cassiolato, né? Na verdade, um encontro de 3 instituições, né, marcadas pelas trajetórias relativas ao desenvolvimento do Brasil, e nada melhor estarmos juntos no Centro Celso Furtado para tratar de problemas do desenvolvimento do país, desenvolvimento do Brasil. Do ponto de vista do trabalho, eu
eu acho que é importante a gente destacar que nós assistimos algo muito importante no Brasil, agora nos anos 2000, particularmente a partir da segunda década dos anos 2000, quando nós observamos, isso nós verificamos em dados que fizemos a partir do desenvolvimento de uma nova metodologia para tratar o trabalho na saúde no Brasil, em parceria com a Fiocruz, não é? Na verdade, uma expansão do emprego na saúde muito importante a partir de 2012, né, com os dados da PNAD, né? Então, isso é a primeira característica, quando nós olhamos para o mundo do trabalho na saúde no Brasil, eu acho que é importante destacar isso. Houve uma expansão do emprego na saúde e num complexo, né, e a metodologia trata dessa maneira, o complexo econômico industrial da saúde, né, no seu conjunto. Na verdade, entre 2012 e 2019, portanto, antes da pandemia, o crescimento do emprego foi algo próximo a 35%. Né? Enquanto a população ocupada cresceu 6% e o emprego fora do complexo econômico cresceu em torno de 4%, ele cresceu 35% no complexo econômico industrial da saúde. São mais de 8,5 milhões de pessoas ocupadas nesse segmento. Por que isso é importante? Por vários motivos, não é? Se não fosse isso, as condições de enfrentamento da pandemia hoje seriam muito piores do que as dificuldades que nós temos, não é? Então, todo o período anterior à pandemia, nós tivemos uma expansão significativa do emprego no complexo econômico industrial da saúde, olhando isso pelo lado do trabalho. Empregos predominantemente de boa qualidade, com remuneração acima das médias do mercado de trabalho brasileiro e distribuídos por todo o território nacional. Evidentemente, há diferenças, há singularidades, mas isso é muito significativo e, na verdade, mesmo diante, como eu disse, das condições que nós temos hoje muito difíceis de enfrentamento da maior crise sanitária que o país enfrenta, né? Na realidade, isso nos coloca em condições melhores do que se nós tivéssemos, por exemplo, acompanhado o ritmo de expansão da ocupação em geral no mercado de trabalho brasileiro, não é? Isso é muito importante porque nós estamos falando simultaneamente do desenvolvimento nacional, não é? Na verdade, como o Gadelha e o Cassiolato disseram, a interação da reflexão do desenvolvimento com o aperfeiçoamento da nossa estrutura produtiva em certas condições financeiras e que acabaram também colocando certas condições para o desenvolvimento do trabalho no complexo econômico industrial da saúde. Isso é o que eu quero dizer numa primeira rodada, depois nós podemos retomar esses aspectos e detalhá-los. Certo. Então, Oi. Eu vou só chamar um VT para a gente não perder e te passo a palavra já, Gadelha, pode ser? Lógico. Então, a Covid-19 virou o mundo de pernas para o ar. Se de um lado permitiu avanços científicos inéditos, de outro deixou bem evidente o preço a pagar pelos países que não investem na construção de autonomia para desenvolver e produzir insumos para a área da saúde. A nossa primeira reportagem detalha os desafios que estamos enfrentando nesse período. A falta de itens básicos, como luvas e seringas. Logo no início da pandemia, também foi difícil comprar respiradores, necessários para quem desenvolve o quadro mais grave da Covid-19. A demanda internacional aumentou o preço de tudo. E em todas as partes do mundo, a corrida pela vacina e por insumos. A Covid-19 deixou em evidência fragilidades globais. Nós vivemos um período na pandemia em que os países se deram conta da importância de um complexo industrial de saúde que esteja ligado ao território nacional. O próprio presidente francês, o Macron, se queixou de que ele estava prescindindo de certos insumos, certas máquinas, equipamentos, etc., que ele não estava produzindo mais e que isso dificultava a ação dele na pandemia. E em tempos difíceis, nunca foi tão necessário falar sobre autonomia. E por isso o complexo industrial da saúde é tão importante. Esse conceito nasceu no início dos anos 2000. É uma relação entre saúde e desenvolvimento. É o poder de compra do governo sendo investido em autonomia nacional, na tecnologia
empresas brasileiras e na construção de uma base científica sólida e produtiva. No caso da capacidade produtiva, é muito importante sinalizar que isso requer a relação entre política de ciência e tecnologia, política social e política industrial. Eu creio, e aí darei o exemplo da pandemia de Covid-19, que mostra isso muito bem, o quanto muitos países, mesmo países desenvolvidos, se mostram vulneráveis pelo processo de desindustrialização. A presidente da Fiocruz reforça ainda que o Complexo Industrial da Saúde parte da visão de que a saúde não deve ser vista como um gasto, mas como um fator de desenvolvimento econômico sustentável, ambiental e social. E se temos enfrentado desafios, existem também as conquistas, como o registro da vacina contra a Covid-19, produzida pela Fiocruz a partir do projeto desenvolvido originalmente pela Universidade de Oxford e do acordo firmado com a AstraZeneca, um marco que expressa muito bem a visão do complexo. Este registro, ele é o primeiro registro de uma vacina produzida no país para a Covid-19. E isso só foi possível pelos investimentos no Complexo Econômico e Industrial da Saúde nos últimos anos, particularmente, no caso da vacina, em Biomanguinhos. Então, isto exemplifica a importância de termos instituições públicas voltadas para esta produção dentro do conceito do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. A importância do Complexo Econômico e Industrial da Saúde 4.0 no contexto da pandemia é foco de estudo de pesquisadores de todos os cantos do Brasil. O tema Saúde e Desenvolvimento ganhou as páginas da 28ª edição da revista Cadernos do Desenvolvimento, do Centro Internacional Celso Furtado, publicada em parceria com a Fiocruz. A edição reúne 35 pesquisadores e traz 12 artigos inéditos. A publicação, ela mostra, de novo, a importância do conceito e da prática do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, colocando a saúde na própria liderança da visão de um projeto de país e de desenvolvimento. É um projeto que se expressa nessa publicação em rede, coordenado pela Fiocruz, com a participação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unicamp e de pesquisadores de 10 instituições de nosso país. A publicação aborda, por exemplo, os desafios para o desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial no Brasil, financiarização na saúde e os impactos da Revolução 4.0. O caderno já é considerado um marco nos 120 anos da Fiocruz e 100 anos de Celso Furtado, o economista que pensou a economia a serviço da sociedade. Rosa Freire da Guiar, viúva do economista, conta que a revista traz um recorte histórico que poderá ser lembrado e consultado. Você tem também uma espécie de um arquivo para o futuro, né? Você tem aquele registro que vai ficar, eu não tenho dúvida, isso é das grandes realizações do centro, é poder ter feito esse número com vocês, com a Fiocruz, né? Na verdade, precisa dar muita publicidade a isso, precisa transformar numa discussão pública muito importante, por isso que o caderno é fundamental. Então, Gadelha, agora eu passo a palavra para você. Lembrando que tem no seu capítulo, você fala da necessidade de uma ousadia teórico e política para a gente superar falsas dicotomias, né? Que eu acho que é disso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Por favor. Eu acho que é justamente assim, está na hora da gente colocar em campo uma nova forma de ver o desenvolvimento econômico e o próprio papel do Estado, né? Onde eu acho que tem as duas grandes balizas: bem-estar, qualidade de vida, saúde é qualidade de vida. Então, isso é fundamental. Celso Furtado, nos seus últimos artigos, falou: um país que não atende às necessidades mais básicas não pode se designar como um país desenvolvido. Então, saúde é qualidade de vida e é desenvolvimento. Então, as duas grandes balizas: bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental. Esse é o paradigma para a gente poder avançar
no contexto da revolução tecnológica em curso, né? E acho que é uma inversão, né? É um novo óculos, né? Na fala aqui dos colegas, inclusive, que a professora Helena Lars sempre cita, a gente precisa de um novo óculos. E, no fundo, aí a gente está trazendo óculos para pensar, sair desse triste debate que opõe saúde à economia, quando a economia tem que estar a serviço da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida, o bem-estar e o ambiente são as novas oportunidades de desenvolvimento para que seja um desenvolvimento que atenda à moralidade do desenvolvimento. E não um desenvolvimento que gere exclusão, dependência, onde o rico tenha mais direito do que o pobre. Isso é inaceitável do ponto de vista moral e de uma visão de economia e de uma visão sanitária. Mas eu queria aqui comentar, né, até para a gente dinamizar aqui um pouquinho, né, as contribuições, né, a partir da fala do professor Cassolato e do professor Denis, né, os estudos, né, que Cassolato realizou, que pessoas do grupo, como a professora Helena Lars, colocaram que a globalização não supera a dimensão local, pelo contrário, as políticas nacionais, as políticas locais são ainda mais importantes no contexto atual. E a pandemia escancarou isso. Hoje, os Estados Unidos recria e atualiza o Buy American Act. O Macron, citado, né, no artigo do professor Beluso, ele fala, não é razoável que um país não saiba produzir as coisas mais básicas para cuidar de sua população. Então, isso é muito importante, né? E acho que os textos, né, até um convite à leitura, porque aqui é muito mais nós estamos dando assim uma palhinha de como as questões que a gente está falando não são filosóficas e teóricas, são muito concretas. É ventilador, é distanciamento, é cuidado das pessoas, é tratamento, é vacina, e sem a dimensão local a gente não vai longe, a dimensão local e nacional. E o professor Denis, eu queria destacar, né, porque eu gosto muito assim, de mostrar o valor dessa rede. Ele falou rapidamente, nós calculamos que o emprego em saúde, com a nova metodologia, a nova abordagem, tem 8,5 milhões de empregos. Tradicionalmente, inclusive na política de hoje, para vacinar os profissionais de saúde, está 6,6 milhões de empregos. A gente está falando, essa metodologia está errada, porque no contexto da revolução tecnológica, a Fiocruz é exemplo disso, nós temos matemáticos, a nossa presidente é socióloga, ela não é das profissões clássicas da saúde, e ela é saúde pública na veia. Então, a própria metodologia, olha como é importante, os profissionais de saúde, minha gente, não são 6,5 milhões, é 8,5 milhões. Isto mudaria, inclusive, a política pública de vacinação para a Covid. Então, nós não estamos falando de teoria nesse contexto tão dramático. A gente está falando, sim, de teoria, de projeto futuro, mas olha assim, a riqueza do pensamento quando ele é colocado a serviço da sociedade. Ao ampliar isso, é absolutamente inovador, a gente tem uma outra visão do mundo do trabalho e do emprego, inclusive colocando a saúde para atenuar a degradação do emprego, que é um risco que é trazido pela quarta revolução tecnológica em curso. E, ao mesmo tempo, o SUS, o professor Denis também mencionou, como um elemento que atenua a desigualdade do trabalho em saúde no nosso país. Há uma concentração brutal de médicos em regiões metropolitanas, a gente sabe disso, e o SUS atua um pouco na contracorrente, por exemplo, no Maranhão e em Alagoas, respondendo pela grande parte dos profissionais de saúde. E a dimensão que eu acho que une os dois também é por que a gente trata o complexo econômico? Isso às vezes incomoda as pessoas, o complexo econômico industrial da saúde. Porque a gente traz para o tema questões essenciais, por exemplo, a financiarização. Um mundo que só quer ganhar dinheiro, aplicar no mercado financeiro, para de investir na produção, na inovação e na ciência e tecnologia. Então, o mundo econômico não é que a gente segue a economia, é tratar o mundo econômico para que ele siga a sociedade. E aí tem também trabalhos maravilhosos que tratam do financiamento público da saúde e que são alavancas para financiar ciência, tecnologia e inovação. Aliás, tem uma luta grande que a gente conseguiu descontingenciar o FNDCT para a área de ciência, tecnologia e inovação, isso é muito importante. Então, há uma visão que coloca as coisas nos seus termos. Keynes falava que a economia tem que estar no banco de trás. A gente coloca a economia no banco de trás, a serviço da sociedade, mas, ao mesmo tempo, diz a sociedade e o bem-estar são alavancas para o desenvolvimento econômico. Então, é um pouco dialogar aqui com meus amigos nesse trabalho que é tão inovador e que acaba propondo uma nova forma de fazer política pública. Política pública para os objetivos da sociedade, e não apenas para beneficiar setores
ou agentes econômicos específicos. A sociedade e o planeta são o nosso lema, o nosso rumo, o nosso parâmetro, o nosso critério e as ações centrais de política pública. A gente já vai ouvir Denis e Cassiolato sobre isso, mas eu só vou ter que fazer uma pequena pausa aqui, porque no próximo bloco a gente vai ver quais são as perspectivas de futuro para o Complexo da Saúde 4.0. O que aprendemos com a pandemia do novo coronavírus, a gente volta já, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0. Comigo, via internet, Carlos Gadelha, coordenador de prospecção da Fiocruz e editor principal convidado da publicação. Denis Marassi Gimenez, professor do Instituto de Economia da Unicamp e diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT Unicamp. E José Eduardo Cassiolato, coordenador da Rede de Pesquisas em Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, Rede SIST, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo, manda suas perguntas, seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Em 2019, quem poderia imaginar que iríamos viver uma crise como essa? Não apenas econômica, mas também social. A pandemia colocou em debate a autonomia nacional na produção de insumos para a saúde, a geração de emprego e renda, a economia e o desenvolvimento. Mas também falamos de perdas, centenas de milhares de mortos no Brasil. O que aprendemos com tudo isso? Quais as perspectivas para o futuro do Complexo Econômico Industrial da Saúde? Primeiro, a pandemia nos ensinou que nós vivemos num mundo de incerteza radical. Nós não somos capazes de antecipar tudo, ainda que nós tenhamos capacidade de responder depois que o incerto ocorre, que o surpreendente ocorre. Exatamente por isso, nós precisamos estar preparados para responder de maneira adequada ao evento inesperado. A pesquisa é a base para uma inovação sólida, consistente. Então, não é possível pensar o Complexo Econômico Industrial de Saúde sem pensar a importância da pesquisa. Mas a pesquisa em si mesma não implica inovação no sentido de agregar valores e de ter esse impacto na sociedade. Para isso, nós precisamos ter um sistema de ciência, tecnologia e inovação que permita isso. E é esse sistema que vai estabelecer a conexão entre a pesquisa, a capacidade produtiva e o acesso universal, que é o nosso objetivo. É difícil imaginar o que o Celso diria, né? Mas, enfim, a pandemia pegou com tamanha força e pegou um mundo tão desprevenido, digamos, entre aspas, que não dá para saber o que ele diria. Alguns artigos que eu leio aqui e acolá, eu percebo que há uma espécie de uma convergência entre o que o Celso dizia alguns anos atrás e o que hoje, na prática, quase que empurrado à força pela pandemia, muito governo está tendo que fazer, né? Eu volto à ideia da presença mais forte do Estado e do planejamento, quer dizer, essas duas, digamos, esses dois caminhos que Celso sempre defendeu, o Estado tendo que ter uma espécie de um papel planejador, isso é muito presente agora. Vivemos um período de muitos questionamentos à ciência, que muitos chamam de negacionismo, né? Então, é importante também não só valorizar a ciência, mas neste movimento tornar os cientistas mais próximos à sociedade. E há muitas iniciativas neste sentido no Brasil, lideradas
principalmente pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também pela Academia de Ciências. Eu acho que em níveis talvez pequenos, individuais, tem muita gente que está se repensando e está revendo certas prioridades de vida. A morte está muito presente hoje em dia ao redor de nós todos. Já tenhamos ou não sido vacinados, já teremos ou não sido vacinados, a morte continua perto. Ninguém garante que esse vírus vá, de fato, terminar este ano, ninguém garante que não haverá novas variantes, que não virão outros vírus. Enfim, é um momento de muito perigo e é um momento em que é um momento propício para a gente se repensar, isso não há dúvida. E esse é um setor, por exemplo, em que a autonomia nacional é decisiva. A autonomia nacional é decisiva. E é essa argumentação, por isso que eu disse que a gente tem que falar para o coração das pessoas, para dizer, olha, esse complexo é fundamental para que você tenha proteção na hora da incerteza, na hora que você for acometido por uma doença grave, etc. Esse complexo e a saúde pública e as políticas públicas de saúde são fundamentais. É isso que nós temos que explicar para as pessoas. É importante esse alerta, né, de como que a gente consegue se comunicar com a população para que haja realmente a compreensão do que está se propondo aqui, né? Eu estou já com algumas questões aqui que vieram da nossa audiência, mas antes eu queria ouvir o Denis, que eu interrompi no final do bloco anterior. Renato, retomando o ponto que o Gadelha tocou, a primeira coisa a gente tem que olhar que nós estamos diante de problemas da gente comum, são problemas concretos, não é? E nesse sentido, nós falamos do complexo econômico industrial da saúde e da pandemia, que tornam explícitas as condições do desenvolvimento de uma economia de mercado, não é? Nas condições do subdesenvolvimento também tratado pelo professor Celso Furtado. O que isso quer dizer? Nós estamos falando de um país muito desigual, com muita pobreza e precariedades materiais de toda a ordem, não é? E que enfrenta uma crise dessa proporção. Por que isso é importante? Porque nós temos que pensar nesse sentido que a pandemia revela a radical dependência mútua de todos nós. Todos dependentes de todos, portanto, uma dependência da comunidade, não é? E nesse caso, a comunidade, como disse o professor Beluso, a comunidade é a nação, não é? Portanto, nós temos uma radical dependência do desenvolvimento nacional. Não há saídas individuais possíveis diante de um drama dessa proporção. E eu acho que, nesse sentido, o complexo econômico industrial da saúde e 4.0, inclusive incorporando toda a discussão sobre tecnologia, base produtiva, tudo isso deve ser entendido como um espaço público integrado à problemática do desenvolvimento nacional. Quando eu falo espaço público, não estou falando simplesmente estatal, nós estamos falando da importância do Estado, ao mesmo tempo, em suas relações numa sociedade de livre iniciativa. O que eu quero chamar a atenção? O 6.4.0 e o SUS, que o integra, revela a importância da esfera pública num país marcado profundamente pelo subdesenvolvimento. Em outras palavras, a atenção à saúde reflete as nossas desigualdades, as nossas fragilidades estruturais, sim, mas, ao mesmo tempo, é um espaço público vital de homogeneização social e do país, não é? E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar a dimensão produtiva, financeira e dos serviços de atenção à saúde num nível superior, incorporando tudo aquilo que há de melhor, não é? Nesse sentido, colocado o desafio para um país tão marcado por desequilíbrios tão profundos da sua estrutura social. E, Cassiolato, acho que de uma forma muito importante, a gente está falando aqui o tempo inteiro também sobre uma disputa do papel do Estado
Quando a gente pensa em financiamento, quando a gente pensa na coordenação de um complexo como esse, como é que a gente, à luz também do que você falou, né, no bloco anterior, sobre o histórico do mundo em relação à financiarização, as empresas transnacionais, como você coloca no seu artigo, como é que a gente pode pensar o Estado hoje capturado por essas empresas e pela financiarização e a necessidade de atuação dele para a gente ter um complexo econômico industrial da saúde potente? Você tem que ligar seu áudio. Pronto, desculpe. Bom, a sua questão, evidentemente, é complexa, mas eu gostaria de destacar alguns pontos. Entende? Quer dizer, no quadro global que a gente percebeu ao longo da pesquisa, quer dizer, a grande maioria dos estados nacionais, até porque estão aprisionados pela lógica da financiarização, reagiu de uma forma muito equivocada, não? Quer dizer, então, não foi apenas no Brasil, talvez no Brasil tenha sido feito de uma forma um pouco mais audaz, né? Mas essa falsa dicotomia entre saúde e economia, ela aconteceu na maior parte do mundo. Alô? Não, estamos ouvindo, Caí? Pode continuar. Não, estamos ouvindo. Desculpa, é que avisaram que eu tinha caído. Não, Perdão. não, tá. Então, o que a gente pode ver é que alguns poucos estados, muito poucos, não, e não tem a ver com ideologia. Se você pegar a Nova Zelândia ou o Vietnã, por exemplo, ambos deram conta muito bem enquanto estados nacionais, tá? Mas são poucos esses países. A maior parte não enfrentou e ficou com essa falsa dicotomia entre saúde e economia. Aqueles que trataram as duas coisas juntas, né, e viram que os problemas de ambos tinham que ser resolvidos conjuntamente e se deram melhor. Em 2020, tiveram taxas de crescimento positivo, voltaram à atividade econômica, não diria normal, mas com um grau de normalidade significativo. Mas a grande resposta positiva, ela veio de baixo para cima, né? Ela veio da base para o topo. Por quê? Porque na falta dos estados nacionais, né, aconteceu o que o nosso querido, saudoso, grande geógrafo Milton Santos nos dizia, né, há mais de 20 anos atrás. No mundo da globalização doentia, a resposta positiva vem do território. Entende? Isso a gente vê em vários lugares do mundo. A Índia, que é um grande país, em nível nacional foi uma confusão, mas alguns estados, como Kerala e outros, tiveram atitudes muito corretas, né, e conseguiram não resolver, porque a situação é complexa, mas pelo menos ter sob controle essa situação. Então, o território, e a gente descobre isso facilmente vendo as iniciativas no mundo inteiro, né, de baixo para cima, da sociedade civil, de associações de empresários, né, de prefeituras municipais e da universidade, né, que foram capazes de dar conta de uma série desses problemas, né? E, fundamentalmente, o que você vê, né, e no Brasil, inclusive, o texto da professora Ana Lastro mostra com uma riqueza de detalhes muito grande, né, várias experiências dessa ordem. Quer dizer, então, se não fosse isso, se não fosse a gente ter as comunidades indígenas se organizando, ou as comunidades, favelas de Rio, São Paulo e outros lugares se organizando, a situação teria sido muito mais grave, né? E isso vai um pouco além, quer dizer, a própria questão das novas tecnologias digitais, se mostrou também claramente o papel que elas podem ter e que terão, sem dúvida, no futuro, né, para resolver esses problemas, né? E quase todas essas soluções elas se deram de baixo para cima, com o papel da universidade, desenvolvendo formas de inteligência artificial, impressão 3 dimensões, etc., para solucionar problemas específicos. Então, aí está um ponto que eu acho que é fundamental, quer dizer, os estados nacionais não deram conta, né, e a resposta veio de baixo para cima. Quer dizer, isso tudo nos traz um debate muito grande para frente, né, onde a questão da retomada do Estado, como todos nós dissemos, passa a ser fundamental para dar conta dessa situação, né? Eu vou aproveitar. Tinha mais alguma coisa para falar de 4.0, mas deixo talvez para a última. Eu vou aproveitar e trazer aqui a nossa audiência, né? Vera Cavalcante está perguntando via Instagram. Vocês acreditam que o pessoal mais apegado ao liberalismo econômico está conseguindo entender a necessidade de desenvolver a indústria da saúde nacional agora com a pandemia? Ou tudo isso vai passar sem trazer avanços? Porque às vezes parece que o vírus evolui, mas as pessoas não. Vera Cavalcante, como é que a gente responde para a Vera?
Acho a pergunta ótima, né? Eu acho que a dimensão desse projeto, ele aponta isso numa visão que supera a ideologia, porque é pura ideologia, liberal de que o Estado Nacional e o local não é importante. A pandemia mostrou que isso é ideologia pura. Né? Não ter política industrial, política de desenvolvimento, é uma ideologia da dependência e do subdesenvolvimento que a gente tem que superar. E o estudo, aí eu falando com meus colegas da saúde pública, ele junta Sérgio Arouca e Celso Furtado. Esse estudo, ele junta uma visão de saúde pública, da pessoa que foi líder na criação do nosso SUS, e que, ao mesmo tempo, estava preocupado com a ciência e tecnologia, com grande visão do economista político brasileiro, que colocava a economia a serviço da sociedade. Então, ele tem essa marca de juntar dois paradigmas. Eu digo, Arouca e Celso Furtado são os grandes inspiradores desse projeto, que é um projeto, não são apenas 12 estudos, é um projeto de país, um projeto que articula o econômico com o social e com o ambiental, subordinando o econômico, aparece nesses 12 trabalhos. E a ousadia que o Renato aqui comentou comigo, né? Tem muita ousadia no estudo que eu queria dar alguns pequenos destaques. Por exemplo, a gente trata da telemedicina, mas não a telemedicina como oportunidade de mercado para vender produtos para a população excluída. É a telemedicina subordinada ao cuidado, onde os professores Maldonado e Antônio tratam isso tão bem, ou seja, coloca a telemedicina a serviço do cuidado e não o cuidado a serviço do ganho da telemedicina. A questão das finanças e da inovação. A gente fala muito da financiarização, dos juros, mas tem vários trabalhos, 2 ou 3 trabalhos, que mostram como a lógica financeira, a busca do juro e do ganho dos acionistas está inviabilizando o investimento na ciência e tecnologia que a gente precisa. E na ciência e tecnologia, olha só, um achado do estudo também, que apenas 8% dos novos medicamentos lançados na Europa nos últimos 10 anos tiveram algum benefício para a saúde, mostrando que a nossa própria ciência e tecnologia e inovação precisam ser orientadas e ser tensionadas para atender o objetivo da sociedade. 50% dos medicamentos não tinham nenhum, né, isso veio nossos colegas da UF, o professor Marco Varga mostraram, nenhum ganho para a saúde. Nenhum ganho para a saúde. E a questão do financiamento, outra ousadia, o financiamento ao SUS, tratado pelo professor Pedro Rosser, do EC e equipe, mostra o financiamento da saúde, ele também é financiamento ao desenvolvimento. É a gente sair da paz do cemitério, da paz que está gerando quase 300 mil mortes no nosso país. Né? Na verdade, a gente está dizendo o seguinte, a gente precisa da paz, do desenvolvimento, da democracia e da equidade. Então, os estudos, eles têm muito essa ousadia de inverter os termos tão limitados, que, no fundo, são termos ideológicos de quem não quer deixar que outros países, outras empresas, outras instituições façam parte da produção, da inovação na área da saúde. Hoje, a área da saúde tem muito interesse econômico. A gente está vendo isso nas vacinas. Muito interesse econômico. E a gente tem que ter capacidade de produção local, de desenvolvimento tecnológico local, inclusive, outra coisa que a gente rompe, inclusive para cooperar globalmente. Nós somos a favor da globalização. Como diria o Milton Santos, uma outra globalização. A globalização movida pela solidariedade. E quem não tem conhecimento, tecnologia, sequer pode ser solidário. A gente quer ter solidariedade com a África. E a gente, para isso, tem que ter tecnologia, conhecimento e inovação. Solidariedade com a América Latina. Para isso, a gente tem que ter ciência, tecnologia, inovação, comprar, vender produtos e desenvolver junto. Então, a gente rompe também, eu vou dizer, há uma visão democrática do nacional, é um nacionalismo democrático ligado a uma globalização solidária. A gente inverte também, foge do nacionalismo autoritário e nefasto e foge de uma globalização que só gera perversidade e exclusão. Somos a favor do nacional e do global, desde que seja democrático e solidário. Isso também é uma ousadia que perpassa todas as contribuições dos trabalhos desses 35 pesquisadores que estão de mãos dadas e que a gente vai ampliar essa rede numa visão que supera a pobreza do pensamento liberal sobre o desenvolvimento. Por favor, Denis.
Não, só queria completar, eu acho que é fundamental isso que o Gadelha disse, porque, no fundo, eu fiz referência antes à comunidade. Na comunidade é a nação, é o nacional, não é o mercado, não é? Na verdade, uma sociedade de indivíduos atomizados, independentes. A pandemia está mostrando que, nessa situação, não adianta sequer ter dinheiro, não é? As pessoas não terão atendimento, não é? E o que a gente traz aqui, eu acho, no conjunto de estudos, mostra, em larga medida, o que nós estamos falando. Não há defesa possível de um sistema de saúde do tamanho do SUS sem finança forte, sem estrutura produtiva forte, sem desenvolvimento tecnológico forte, tá certo? É isso que integra a ideia de complexo e é isso que, na verdade, nos uniu nesse conjunto de estudos para pensar de forma mais ampla, no fundo, a proteção e a atenção à saúde no Brasil como uma esfera do desenvolvimento nacional e de promoção do espaço público, não é? Isso é fundamental, porque se nós olharmos no complexo econômico industrial da saúde, ele, por exemplo, é o espaço que mais absorve físicos nucleares no Brasil. Pouca gente sabe disso, não é? E sem isso, né, Gadelha, Cassiolato, nós não teríamos grande parte ou parte importante da nossa estrutura montada. Por favor. E eles não são considerados profissionais de saúde. E a gente mostra que eles são saúde. Sim, claro. Assim como a Anísia, que é socióloga, também é considerada. Não é possível a presidente da Fiocruz não estar integrada ao complexo econômico industrial da saúde. Então, essas dimensões, na verdade, mostram a necessidade da gente pensar de forma integrada o processo de desenvolvimento do país e, particularmente, nesse caso que nós estamos tratando, a saúde como um complexo integrado. Então, ninguém aqui é contra a finança ou desenvolvimento tecnológico, ao contrário, na realidade, nós estamos falando que eles devem estar a serviço, no fundo, do cuidado às pessoas e não do dinheiro, simplesmente. Tá certo? É disso que nós estamos falando. Então, muito desenvolvimento tecnológico para que a gente ofereça serviços de altíssima qualidade, com uma estrutura financeira adequada para dar apoio a tudo isso, com uma política econômica capaz também de levar o financiamento e toda a estrutura de desenvolvimento necessária ao país. É disso que nós estamos falando. Cassiolato, quer falar alguma coisa? Quero sim. A pergunta da Vera é muito importante, né? Tanto os professores Gadelha e Denis já colocaram muitas das coisas mais relevantes com relação. Mas eu queria lembrar apenas um ponto, né? Ela tem toda a razão na colocação dela. A gente tem que lembrar, primeiro, que o mundo está hoje, depois de 40 anos de neoliberalismo, num impasse. Entende? E esse impasse é o seguinte: a gente segue com esse proto-liberalismo, digamos assim, e vamos à catástrofe da humanidade. Tá? Quer dizer, isso é apontado por autores de diversas escolas, não é de um lado ou de outro. Tem sido apontado como isso. A outra possibilidade, ele dá conta desses equívocos dos últimos 40 anos, né? E pensar um pouco que a humanidade, né, é a coisa mais importante. Entende? E que, em cima até da indústria 4.0, como alguns dizem, tem a vida 5.0. Quer dizer, a vida é o elemento central que nos traz aqui. Então, essa questão é colocada e você tem, em nível internacional e local, vários liberais arrependidos, né, que começam a rever suas ideias. Né? Os textos dialogam com algumas dessas coisas que estão sendo feitas no exterior e aqui dentro. Quer dizer, o Banco Mundial, o FMI, começam a dizer que o Estado é importante. O Banco Mundial e o FMI começam a dizer que temos que fazer gastos públicos, voltam Keynes para essas instituições. Aqui dentro, eu não vou citar nomes, mas 4 ou 5 dos grandes liberais parecem que descobriram a pólvora, né, dizendo que o Estado é muito importante, que temos que ter uma indústria de saúde. Então, devemos ser, talvez, não muito pessimistas com relação a isso. Né? Esses mesmos, tem um debate, foi no Jornal Valor, falavam que era absurdo o Brasil querer produzir vacina, medicamento, equipamento médico. Por isso que esse estudo ele também mostra assim, é uma retomada de uma grande articulação de quem nunca abandonou a visão de bem-estar, de soberania nacional, do papel da ciência e tecnologia para gerar desenvolvimento. Ou seja, nós temos que articular esses braços, né? E essa coalizão de pesquisadores, de instituições,
sem ter saudade do passado, é atualizar a agenda para os desafios da sociedade do século XXI que a gente está propondo. E eu queria mencionar aqui, Renato, só uma coisa, um pequeno reparo, o excelente estudo que deu origem a mostrar o desvio dos novos medicamentos, que não atende às necessidades da população, foi feito pela querida Camila, pelo Fernando Sartre e Célio Iracuta. Enquanto o Marco Vargas mostrou a simetria global das patentes, 88% das patentes estão concentradas apenas em 10 países. Eu quero falar para os liberais, inclusive em termos globais, isso é razoável? 10 países e 10 empresas dominarem o conhecimento sobre patentes na área da saúde? Isso não é razoável. E os nossos estudos aprofundam isso, não com ações apenas voluntaristas, mas com proposições para que a gente saia desse impasse numa nova coalizão generosa e ampla que permita a retomada do desenvolvimento brasileiro, respeitando as grandes ideias dos nossos grandes pensadores, como foram Sérgio Aroca e Celso Furtado. E o Milton Santos também, que vocês já trouxeram aqui mais de uma vez, né? Que eu acho que também nos mostra esse caminho, assim. E é muito bacana trazer essas figuras fundamentais, né? Que eu acho que constroem um pensamento que muitas vezes é completamente ignorado por governantes que propõem outras formas de conduzir o país e que nos levam ao desastre que a gente está vendo hoje aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, mostrar de novo aqui a revista Cadernos do Desenvolvimento e reafirmar o que eu falei no início do programa, de como que isso dá um alento, perceber que há saída e que essa saída já está colocada aqui com maestria por essas dezenas de pesquisadores, incluindo vocês, que nos dão esse prazer de uma leitura propositiva, concreta, próxima do dia a dia e que pode recolocar o Brasil no protagonismo quando a gente pensa em saúde, em vacinação, em sistema universal. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco e parabéns por esse projeto. Obrigado. Obrigado. Muito Obrigado. E o Sala de Convidados fica por aqui, lembrando que você pode acessar a publicação Desenvolvimento, Saúde e Mudança Estrutural, o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19, na página dos Cadernos do Desenvolvimento na internet. É só colocar www.cadernosdodesenvolvimento.org.br. Não deixa de conferir. E obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Encontro você na próxima semana. Até lá.